Sim, então como a Bia falou, a gente não tem essa diferença entre o ciclo básico e o clínico, a gente tem o ciclo básico e o clínico desde o primeiro ano, então a gente vai com isso até o internato. No internato a gente estuda de novo anatomia, fisiologia, histologia, não é uma coisa separada, né? Então, o que, que diferencia, né, o ciclo um e o ciclo 2? Basicamente, o que diferencia é a prática profissional, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Dentro do ciclo um, a gente vai ter o primeiro e o segundo ano. As atividades, elas são as mesmas, né, para o primeiro e para o segundo ano. Então, a gente vai ter situação-problema, situação de simulação e a prática profissional. A partir do segundo ano, a gente vai ter a eletiva, que seria o nosso estágio, que as meninas, né, falaram do intercâmbio, que elas usaram o intercâmbio como eletiva, e ele acontece a partir do segundo ano até o sexto. Falando sobre a situação problema, é a parte mais teórica do nosso curso. Então, como a Bia falou, a gente vai estudar, criar essa cognição, né? Essa parte que seria a base para tudo, dentro da situação problema. A gente vai se reunir em pequenos grupos, o Gustavo falou, né? Uma média de 10 pessoas, mais ou menos. E a gente vai discutir o caso. Então, o professor, que no nosso caso é o facilitador, vai sentar com a gente, ele vai passar um caso e a gente vai, como a Bia explicou, fazer espiral. Então a gente vai ler, vai achar disparador, problematizar, fazer hipóteses, tirar questões dessas hipóteses e levar para casa. E aí são essas questões que vão guiar o nosso estudo. A gente vai voltar na outra semana, alguns dias depois, e vai discutir isso. E é basicamente isso, é essa nossa aula, né, na situação problema. A estação de simulação é um prédio que a gente tem dentro da UFSCar, a Lídia explicou um pouco ontem também, que simula a prática clínica, então a prática profissional. Então a gente vai ter desde domicílios, ambientes, né, domiciliares, até o centro cirúrgico. E a gente vai, como estudante de medicina, se preparar para atuar na prática. Então a gente vai agir como estudante de medicina mesmo, o professor vai dar um caso para a gente, com objetivos, e a gente vai simular, dentro do ambiente de simulação, esse caso. E aí a gente vai achar dentro da simulação disparadores, vai criar problemas, vai fazer hipóteses, vai tirar questões e vai se reunir com um pequeno grupo na outra semana para discutir o estudo que teve em casa, né? Então, assim, é sempre essa espiral. É sempre achar disparador, sempre criar questão, sempre discutir sobre isso. E aí a prática profissional, que eu acho que é a parte que todo mundo estava curioso, né? Que é a parte clínica. A gente vai sair da universidade, porque a situação problema e a estação de simulação são feitas dentro da universidade, e a gente vai para campo. Então, a gente vai para atenção básica, vai para o UBS, para o SF, e no primeiro e no segundo ano é o SF, né? Então, a gente vai atuar na primeira atividade, que seria a saúde da família e comunidade. Como que funciona isso? A gente vai, né, para o SF, vai ter um professor lá, que seria o nosso preceptor, e junto com o facilitador, que é o professor que fica dentro da universidade, a gente vai realizar atendimentos, vai participar do dia a dia dos profissionais de saúde, e a partir desse dia a dia a gente vai tirar disparadores, vai problematizar, vai criar hipóteses, vai criar questões, vai se reunir no pequeno grupo de novo e vai criar nosso conhecimento, sedimentar. Então, assim, a gente vai ter a situação problema e a estação de simulação, como a Bia falou da parte cardiovascular, a gente vai estudar na situação problema, teoria. Na estação de simulação, a gente vai simular sobre o sistema cardiovascular. E na prática profissional, a gente vai aplicar, né? Então, a gente vai saber como funciona, como examinar, fazer a anamnese, e lá na hora a gente vai atuar. No primeiro e segundo ano, a gente ainda não faz os atendimentos sozinhos, a gente tem esse auxílio dos profissionais de saúde da USF, né? E aí, como eu falei, a letiva é o estágio a partir do segundo ano. E aí você fica se perguntando, porque qual a diferença, então, do primeiro e do segundo? É a espiral, que a Bia falou. A gente vai subindo os níveis, então, no primeiro ano, a gente vai entender a metodologia, que não é fácil, então a gente está o tempo todo reaprendendo como funciona a espiral. Vai ver as fases do ciclo vital, vai saber como é a vida, né? Como nascer, como é a morte, todo esse processo. E vai estudar o normal, só o normal. Então, entre aspas, né? E a gente vai ver como funciona a anatomia, embriologia, fisiologia e tudo mais. E vai aplicar isso em todas as atividades. Não quer dizer que a gente não tem
nada patológico. Não, a gente pode, na prática, ver um paciente com diabetes e a gente vai fingir que o paciente não tem diabetes, vai sim, só ignorar? Não, a gente vai estudar sobre isso, vai saber como funciona para o seu paciente e vai integrando. No segundo ano, a gente vai ter um pouco mais sobre o patológico, vai ter, né, casos clínicos sobre isso e fica um pouco mais explícito, mas não quer dizer que não tenha no primeiro ano. E aí, exemplificando as tabelinhas, acho que um pouco mais fácil, situação problema seria a nossa cognição, né? A gente vai pegar a parte teórica e vai aprender sobre, então, as matérias que a Bia falou. Na situação de simulação, a gente vai adquirir as habilidades, então, saber como se portar como estudante de medicina, como chegar lá e fazer, se apresentar, que é uma coisa muito difícil, você bater na caixa de uma pessoa e falar: oi, meu nome é Marina, sou estudante de medicina. Assim, precisa de muito treino, não é uma coisa fácil. E a gente também aprende um pouco de conduta, um pouco de promoção de saúde, prevenção, que a gente já usa no primeiro e no segundo ano. E na reflexão da prática, a gente vai juntar os dois. Né? A reflexão da prática seria aquele momento que eu falei, a gente pega os disparadores da prática e leva para casa para estudar. E vai ser o momento de tornar a cognição e habilidade competências. Né? A gente vai sedimentar isso. E também faz com que a gente tenha um pensamento crítico maior sobre o cenário de prática.